Chegando. Alô, galera. Vamos de live, pessoal. Tô Leonardo Ganho. Costa aí, vamos encostar Juntar aqui. Aí. Pronto. Olá, boa noite, doutora Carla. E aí? Vamos deixar o pessoal ir chegando, dar um tempo, ver se Marcos ainda... Daniel, Ricardo Pimentel. Doutora Madalena. Só fera entrando aí. Essa turma boa. Boa. Moçada. Tudo bem, gente? Boa noite, doutora Isabela. Está aqui no escritório hoje, 19 horas. Eu, doutor Ailton Ribeiro. Ailton está transmitindo também no Instagram dele. Perfeito. Estamos juntos aqui para falar de júri popular. Questões de vanguarda no júri popular, Ailton? Exatamente. Estamos aqui para debatermos, conversarmos um pouco sobre júri popular. Vamos falar sobre júri virtual, vamos falar sobre execução provisória da pena. Vamos falar até sobre clemência, né, Léo? Clemência. Importante falar. Acho que a gente podia começar falando já da clemência, né? Com a última reforma que teve, sem ser essa do pacote anticrime, houve uma modificação na hora da confecção dos quesitos, né, ali. E passou a se permitir que se fizesse uma absolvição por clemência. Isso não está escrito, né, Ailton? Expressamente, explica aí a tua visão. Bom, é meramente doutrinário, né? Porque, inclusive, eu tenho uma certa resistência com relação a isso. Eu acho que a primeira pergunta, o primeiro quesito lá do magistrado deveria ser: os jurados absolvem? Aí depois, sim, não, né? Uma decisão silábica ali, monossilábica, sim ou não, e tocar o barco. Mas não, a clemência ficou lá no final, vai voltar os outros quesitos, a materialidade. Quer dizer então que a clemência ela não está no início ali. O jurado não pode exercer a clemência quando faz aquela pergunta: o jurado absolve o réu, ali ele já não exerce a clemência, não? Pois exerce, mas eu penso que esse quesito, essa pergunta, ela não deveria ser, depois que é votado lá os quesitos obrigatórios aqueles primeiros, né? Materialidade, no dia tal aconteceu o crime tal, pá, beleza. Aí vem a autoria. Aí vem a autoria. O réu é o autor dos disparos que tiraram a vida, que ceifaram a vida da vítima. Exatamente. Isso aí. Aí depois que vem, os jurados absolvem o réu, ou seja... Mas por que você acha que deveria ser antes? Deveria ser antes, assim, absolve o réu, o pessoal está pedindo para colocar ali na horizontal, ali ó, coloca para ver a gente melhor. Na horizontal. Vou colocar então, a gente vai dar uma armada aqui, aguenta aí pessoal, deixa eu ajustar aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui, para ficar bacana. Pronto, acho que melhorou. Melhorou assim, pessoal? Fala aí pra gente. Ficou melhor, bem melhor, né? Então assim, o que eu tava dizendo, Léo, vamos lá, voltando para a clemência. Dá um feedback aí, pessoal. Tá bacana agora na horizontal? Nessa posição? Tá bacana? Aqui Vamos deixar a live salva, vamos publicar no IGTV. Tanto no meu IGTV quanto no meu canal no YouTube. A Ailton também vai publicar a live no canal do YouTube. E agora eu quero te pedir o seguinte: clica no coraçãozinho da live aí, clica no coraçãozinho, vai lá, clica. Também clica no aviãozinho e divulga essa live para as pessoas que você gosta, que você sabe que também gostam de advocacia criminal, que gostam do júri. Por quê? Esse é o jogo do Instagram, tá? Quando você joga esse jogo, você faz a mensagem chegar para mais pessoas. E esse jogo não é para eu ficar famoso, não é para Ailton ficar famoso, para ninguém de nós. É para a gente levar essa mensagem para as pessoas que querem ela, que precisam dela.
Beleza? Isso. Vamos lá, vamos voltar para a clemência. Contribuir, aqui. Né? A gente só está aqui para contribuir. Aí. Então, pessoal, eu penso o seguinte, Léo. O quesito, os jurados absolvem o réu? Sim. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Sim ou não? Isso ficou muito pro final. Depois que é colocado lá no quesito a materialidade, vamos botar aqui a materialidade. Houve aqui certidão de óbito, houve a materialidade. Ok. O fulano ele compartilhou, ele ajudou, ele consumou o ato, sim ou não? Sim. Aí vai votar lá, absolve. Mas por que você acha que é assim sentido? A gente está falando de clemência. De clemência. Clemência é o exercício da misericórdia. O jurado pode ter misericórdia do réu. E lembrando que misericórdia é diferente de pena, tá? Fala aí, dá a sua opinião que eu vou dar a minha. Léo, eu fiz um júri e no final eu tive que apelar para clemência. Por quê? O acusado, ele matou a vítima por conta da vítima ter se relacionado com a esposa dele, chegou lá no caso de crime passional, então. Só que a vítima chegou no lugar onde estava ele e a esposa trabalhando, e ele simplesmente quando o cara chegou lá, que começou novamente a galantear a esposa e tal, ele já sabedor do fato, ali houve uma discussão, a vítima estava armado, puxou o revólver, começou a dar uns tiros lá no lugar de trabalho. Ele conseguiu revidar e matou a vítima. Ele matou o cara. Provocação da vítima, tem lá aquele quesito. E a legítima defesa? Não, mas o cara deu tiro, mas não foi pra cima dele. Não foi. Pô, mas gera medo, né? Era uma preocupação. Deu 4 tiros, ele foi e matou o cara. Com tiro também? Com tiro também. E aí, no final disso, eu pedi a clemência, porque... Você teve 2 teses no plenário do júri? Você apresentou 2? Eu apresentei 2 teses de legítima defesa. Que não colou. Não funcionou, Porque tinha uma dissintonia de tempo ele atirou nas costas do cara. Pelas costas. Quantos tiros? Deu 3 também. 3 tiros. A legítima defesa, a gente sabe que ela exige uma agressão atual e iminente e que você haja de acordo com a necessidade, o que for suficiente para parar o cidadão da agressão, né? Claro que vai ter algumas pessoas aí que tem uma força sobrenatural, um psicopata, ou envolvimento emocional na hora, que você dá um tiro só no cara, não vai. Agora, um tiro pelas costas, realmente aí a situação é mais grave, ele teve tempo de talvez fugir, né, de sair do local. Mas aí quando você apelou para clemência, e qual foi o resultado? Conta pra gente. Foi apertado, foi muito apertado com relação 4-3, júri de 4-3? Não me recordo porque não dava para votar todos lá. Júri de 4-3 é o pior que tem, maltrata a gente. Absolve? Não. Aí sim, depois não, depois sim. Aí foi no teve o último, né? Inclusive, dentro do CPP novo, que está tramitando no Congresso, há uma proposta para poder subir o número de jurados para 8 jurados. Para diminuir esses julgamentos de 4-3 e ter mais empates, e aí empate vai favorecer o réu, essas questões. Mas eu tenho uma posição sobre a clemência. Nós, seres humanos, nós nos julgamos, nós produzimos julgamentos o tempo inteiro, né, Ailton? Você sabe disso. Quando vocês veem a minha fisionomia aqui, essa careca brilhante minha, vocês já emitem um julgamento. Vocês olham para o Ailton, já emitem um julgamento. Nós, quando vemos vocês aí, já emitimos um julgamento. O ser humano vive de julgamento, vive se julgando. O réu, preparado pelo advogado, ele tem que ter uma habilidade grande para se mostrar, para se comportar com humildade no plenário do júri e tal, e tentar converter aquela imagem de vilão que ele tem. Ele chega no júri condenado.
todo réu chega no júri condenado. O trabalho da defesa e o trabalho do réu ali, que faz parte da defesa, que vai converter aquilo para um sentimento de que ele é vítima. Não vítima da cadeia, da prisão e tal, mas vítima de uma tragédia da vida. Vítima de uma tragédia da vida. E com isso, você pode, em alguns casos, e no momento certo, usar a tese da misericórdia, usar o pedido da misericórdia. Agora eu vou falar para vocês quando vocês devem usar, em que momento vocês devem usar, na minha concepção, na minha humilde concepção, em quais casos vocês devem usar. Primeiro passo, você deve usar o pedido de misericórdia somente no pedido final da tréplica, tá? Eu não sei se todos sabem, mas nós vamos para o julgamento no tribunal do júri, o Ministério Público fala primeiro, depois fala a defesa. Na sequência, o Ministério Público pode querer falar novamente para combater fundamentos usados pela defesa. Ele pede a réplica. E você, defensor, vai pedir para exercer a tréplica. Esse quesito da emoção e da misericórdia, né, só deve ser usado no momento da tréplica. Por quê? Porque ele é muito frágil. E o promotor de justiça pode facilmente virar essa moeda, virar o jogo. Sim. Quando você usa ele no final do teu discurso na primeira fase. Ah, Leonardo, Ailton, e aí? E se o promotor não vir para a réplica? Eu corro o risco? Corre, é melhor você correr o risco. Porque se você usar no final do seu primeiro discurso de defesa, o promotor vai ter grande chance de entubar o teu cliente de cadeia, de piorar muito a situação dele. Vou explicar por quê. Porque o jurado vai se sensibilizar mais com a dor da família da vítima, com a dor do teu cliente que matou, que tirou a vida e está preso. Eu já vi isso acontecer várias vezes e eu já atuando como assistente de acusação, já entubei o advogado, o cliente do cidadão que estava ali, porque ele usou essa estratégia da misericórdia no final da primeira fase. Eu chegava lá e depois fazia um discurso falando, olha, o senhor está vendo aquela senhora em pé lá? Aquela senhora em pé que nunca mais dormiu abraçada com seu marido, que nunca mais recebeu um beijo terno no rosto. Vocês estão vendo aquela cidadã lá, que é a filha da vítima, que casou e não entrou na igreja conduzida por seu pai e tal? Pô, você acaba com a estratégia da defesa. Então a defesa, ela só deve usar essa estratégia quando? Só deve usar essa estratégia no final da fala dela, da segunda fala, da tréplica. Preste bastante atenção nisso, porque senão vocês correm grande chance de condenar o cliente de vocês, tá? E por quê? Qual é o cliente com o qual você pode usar essa tese de misericórdia? Na minha visão, tá, eu? Depois você me corrige se eu estiver errado. É aquele cliente que o crime é um fato isolado na vida dele. O crime é um fato isolado na vida dele. É uma tragédia na vida dele. Ele não é um criminoso profissional. Ele tirou ali a vida daquela pessoa num conflito, a pessoa ameaçou ele e tal, ele estava exercendo a autodefesa, entendeu? Isso é importante. Não é qualquer caso que você vai poder sair usando essa tese. Então, prestar bastante atenção nisso, selecionar o fato, o cliente, para que fique coerente. Não existe mais espaço para histórias mirabolantes no tribunal do júri, tá bom, meus amigos? Não existe mais. Ailton, dá sua visão aí, meu irmão. Não, eu penso exatamente isso, Léo, porque é tudo ou nada. Você tem lá a acusação que vai explorar aquilo que você está falando no seu primeiro momento, né? E depois, se você se o promotor quiser ir para a réplica, aí você tem a oportunidade na sua visão ali, na sua estratégia, ir na réplica de
pedir a clemência. É um risco que se corre, mas é válido, né? Inclusive é o último cartucho, é a última possibilidade que você tem de bala de prata, né? o seu cliente. Léo, voltando um pouquinho, quando você começou a falar que nós somos julgados, a partir do momento que a gente entra no plenário do júri, ali no salão, né? Os jurados que estão sentados já começam a observar. Ele olha o seu sapato, seu comportamento, sua gravata, seu terno, se você é educado, se você cumprimenta os jurados com uma boa tarde, um bom dia, conforme for o caso. O juiz, e o aí, promotor, né? Se você é educado no falar, ou se você está muito agressivo, você começa a observar. E o réu também da mesma forma. E é interessante que os colegas percebam, ouçam isso. E nós fazemos muitos júris de réus presos, né? E eu já percebi, já vi o réu com a roupa do presídio, aquela roupa aqui no nosso estado, a roupa Você azul. Não pode deixar isso acontecer. Tem que levar uma roupinha. Uma calça jeans, uma camisa, né? Uma roupa que vai tirar, porque nós, quando o jurado senta ali, começa a analisar o acusado, ele observa tudinho. Por isso que foi retirada a algema, né? Por isso que o Supremo súmula, criou a súmula para que impeça o uso de algemas no julgamento. Exatamente. Verdade. Por causa do pré-julgamento. Você falou tudo. E a clemência você vai usar lá no final. Inclusive, eu achei muito interessante a sua fala de ser um caso isolado do acusado. Você tem que estudar bem o caso do acusado para ver se ele se encaixa nesse quesito de misericórdia. Mostrar que o cara tem trabalho, que ele tem família, tem filhos, que ele é esteio de família, né? Que o caso foi um caso isolado. Na verdade, ele não é um matador. Ele tirou a vida daquela pessoa por uma tragédia. E às vezes ainda você tem que estudar profundamente, pesquisar sobre o comportamento da vítima, né? Se a vítima não contribuiu, às vezes a vítima era uma pessoa agressiva, que ameaçou ele, como esse caso que você falou, o cara entra no local de trabalho atirando, você vai ficar apavorado. Eu, na minha concepção, tenho uma legítima defesa aí. Porque imagina só que toda essa situação que ele entra atirando, isso dura o quê? 5 minutos? Imagina o nível de adrenalina que eclode dentro de você. E ele foi lá para afrontar. Amedrontar, né? Ameaçar o cara. Ele era amante da esposa do cara. Foi lá para afrontar no local de trabalho armado. E esse é um fato isolado na vida do seu cliente. Né? Perceba a tragédia de vida que é. E a estratégia exatamente foi essa, para deixar na tréplica, era tudo ou nada. Para trazer a tese. Teve a autoria, teve a materialidade, mas teve a clemência lá, conseguiu a absolvição. Isso é muito importante. Ailton, e aí, mais temas? Eu acho que esse da clemência a gente já explorou ele bastante, né? Já falamos bastante. Mais temas aí bacanas. Interessante, né? Isso aqui que o pessoal pediu para falar, Léo, sobre o 4921, a linha E, alteração do pacote anticrime, né? Isso. Que é a execução antecipada da pena. Muito bom mesmo, muito bom. Manda brasa aí. Quando o réu é julgado, sentenciado e a pena ficar igual ou superior a 15 anos, o juiz já pode iniciar a execução provisória da pena. E o que eu acho de interessante é que a mesma lei, ela diz que se o juiz perceber que há uma possibilidade do recurso ser provido para um novo júri, ele poderá suspender, ou seja, não executar o cumprimento da pena provisória ali e deixar o cara solto, mas em regra, pelo pacote e pela lei anticrime, inclusive isso ainda não está definido, né? Ainda está em trâmite, a execução provisória da pena pode ser definida. E nós percebemos que há um disparate, há um confronto, há um distúrbio, algo que vai de encontro, ou seja, bater de frente com a mesma lei. É uma coisa? Se o juiz perceber que o tribunal poderá
modificar a pena e essa pena ficar abaixo dos 15 anos, sim, sim, ele vai, o juiz presidente não decreta a prisão para início da execução provisória da pena. Olha só que coisa. Cria uma incoerência, né? Se o juiz pode aplicar uma pena superior a 15 anos, mas ele vai falar assim, não, aqui tem um fato que pode ensejar reforma pelo tribunal. Eu vou aplicar uma pena superior a 15 anos, agora, decido não dar início à execução provisória da pena. Parece incoerente. Parece incoerente. Não fica bem fundamentado. Né? Agora, uma coisa interessante, assim, nós estamos sendo assistidos por vários colegas, inclusive iniciantes, né, de plenário do júri. Deixa eu ver aqui, sim. Quando o juiz dá uma pena... Só interromper aqui, Ailton. Quem está assistindo, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, manda essa live para as pessoas que você conhece, que gostam da advocacia criminal, tem interesse no tribunal do júri. Esse é o jogo do Instagram, tá? Vamos jogar o jogo do Instagram. Clica aí no coraçãozinho, obrigado. Tá? E divulga a live para que essa mensagem chegue para as pessoas, tá bom? Joia, clica aí no coraçãozinho. Sim, obrigado. Para a gente poder ajudar para que essa live pessoas. Apareça para as pessoas, para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem, essa análise que nós estamos fazendo. Nós vamos colocar o conteúdo lá no IGTV, vou colocar no meu canal no YouTube. Quem está assistindo aí não conhece o canal no YouTube, entra lá, Leonardo Ganho, tá? Vocês vão gostar, o canal já tem algum tempo que a gente trabalha um conteúdo voltado para a advocacia criminal. Mas vamos continuar, Ailton, desculpa a interrupção. Não, imagina, bacana. Então esse instituto é interessante, né? Interessante. E se o juiz... Lê ele pra gente aí. Você tem a redação cerca? Tem uma redação aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ler aí pro pessoal. 492, inciso 1, a linha E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. E aqui é o que eu estava falando para os nossos colegas, que se o magistrado dessa pena de 15 anos ou mais expedir o mandado de prisão do seu cliente que estava solto, você pode interpor o recurso de apelação, e nesse recurso de apelação, juntando lá a cópia da sentença, a decisão, as razões, pedir ao relator para suspender o cumprimento da execução. É isso aí, o dispositivo não criou só a possibilidade da prisão, né? O dispositivo criou um processo, um procedimento para que, caso seu cliente seja preso, você tenha um mecanismo processual para recorrer, e um mecanismo processual que inclusive pode colocar ele em liberdade, entendeu? Ailton acabou de ler e de se manifestar sobre isso pra gente aqui, muito bom. Questão, e aí, Ailton, você acha que cabe fazer um habeas corpus preventivo para o julgamento? Eu já havia até falado, lembra dessa esse macete, né? Que a gente acaba, uma ferramenta que a gente entra com habeas corpus, com um não contramandado, mas para que o cliente fique preventivo, né? Para que ele caso ele seja condenado, ele não tenha a prisão decretada. Isso é um salvo-conduto, né? Para ele poder ir até o plenário, ser julgado, mas ele tem um salvo-conduto. O magistrado. E aí, qual seria o fundamento? Interessante. Qual seria o fundamento para isso? Porque eu tenho medo desse salvo-conduto. Por quê? Porque o jurado vai ver lá dentro do processo, alguém vai mencionar, o jurado vai ver, e aí parece que a gente está com medo da condenação. Tipo, quem não tem medo não teme, né? Tem um ditado popular que diz isso. Eu fico preocupado, pode acabar prejudicando a visão do jurado sobre
sobre o nosso cliente. O que você acha? Eu acho legal. Leonardo Carneiro aqui, um abraço para você. Ricardo Pimentel. O Ricardinho tá indo aí. Prazer, aqui. Ricardo. Bom. Exatamente, Leonardo. É inconstitucional, falou tudo. Inconstitucional. Exatamente. Concordo. Então, assim, eu penso, Léo, que esse salvo-conduto, você chegando, você fazendo esse HC, chegando no plenário com salvo-conduto, você está mostrando até a presunção de inocência do Está questionando isso, né? Não apenas já até que o Supremo já decidiu que não pode existir prisão para execução de pena, prisão provisória, prisão para execução provisória de pena já está decidido. Então você pode prender provisoriamente após o julgamento do Tribunal do Júri. Beleza, é isso aí. Eu defendo. Nós sentimos isso, entendemos isso que é inconstitucional. Esse dispositivo, e percebam como que o legislador é venal, né? Ele quer alterar a norma constitucional usando uma norma infraconstitucional. Ele quer criar um processo desrespeitando a lei maior do Estado, indo pelo mecanismo da lei infraconstitucional. Ele não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. E por falar nisso, deu um tirozinho ali, a bateria riu? Não. O Leonardo é chique demais, ele está com um robô para sustentar. Eu vou mostrar para vocês o robô do Léo, espera só um minutinho. Esse camarada aqui é muito chique, olha, ele tem um robozinho aqui que eu uso um pedestal simples, mas Léo tem um robozinho aqui, que bacana, ó. Cheio de sacanagem, cheio de sacanagem. Presente do Dr. Rodrigo Ribeiro. Abraço aí, Rodrigo. Rodrigo tá online. Tá aí também online. Também. Mas o bicho deu uma pane aqui. Eu vou botar ele na mão, meu celular na mão aqui. Que bom, galera. Tá transmitindo, tá dividindo essas. Aqui, né, bastante. Tá dividindo essas informações com vocês aqui. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Eu acho que essa questão do 492 ficou clara também, né, Ailton? Ficou claro. Bem e agora nós vamos para o mais acalorado da atualidade, que é o júri virtual. Boa! Tem muita gente chegando aqui, hein? E aí, galera? Júri virtual, pode, não pode? Quem aceita esse desafio, defender seu cliente virtualmente no plenário do júri? E aí, a gente já ouviu um monte de reclamação, um monte de coisa. O que vocês acham? Quem tiver online aí, escreve pra gente, faz alguma pergunta. Leonardo Carneiro tem uma perguntinha ali. Cadê, Leonardo? Cadê? Só gente boa. Bom, vamos lá, vamos fazer nossas considerações. Eu, particularmente, sou terminantemente contra ao júri virtual. Não pode ser. Já tem vídeo, eu tenho um vídeo aqui no meu IGTV, no meu canal lá no YouTube, tem vídeo se manifestando sobre isso. Então, por que eu sou contra? Inclusive, eu tenho falado em defesa da sustentação oral virtual, da audiência de instrução e julgamento virtual. Agora, o júri popular, o caso é muito sério, muito sério. Seu cliente pode sair de lá com 30, 32, 50 anos de pena. E nós sabemos, tudo bem, a tecnologia está proporcionando algo maravilhoso, está proporcionando que a gente alcance multidões, né? Que a gente fale para multidões. Agora, no mundo do júri, como a coisa é muito pesada, muito séria, os julgamentos feitos olho a olho, onde você possa ter uma visão periférica, observar todo o plenário, o jurado possa ver tudo isso, na minha concepção é irrevogável, é irretratável, é irrenunciável. A defesa não pode renunciar a esse direito de defender o réu pessoalmente, de que o réu seja visto pessoalmente pelos jurados. Ailton lembrou aqui da súmula que manda tirar as algemas. Por quê? Porque eles olham para as algemas e já formam a concepção de que o cara usa algema. É perigoso. É perigoso, o cara tem que ser condenado. O cara chega com um uniforme laranja, azul do presídio,
tem que ser condenado. O cara é preto, pobre, tatuado, com uniforme azul, precisa ser condenado. Isso está no subconsciente da gente. Eu tenho vários amigos que usam tatuagem. Já tive vários clientes tatuados. E quando eu vou para o júri, eu peço para esconder as tatuagens. Advogados que já trabalharam comigo. Então, por quê? Porque no subconsciente, apesar que tatuagem é um negócio super normal hoje, mas no subconsciente das pessoas, todo mundo ainda marginaliza a tatuagem. Então, o seu cliente tatuado e tal, não vai passar uma boa imagem. E aí a gente sabe que no júri, essa imagem, você vai, como o Ailton disse alguns momentos atrás aqui, você será julgado o tempo inteiro. Não é só o seu cliente que vai ser julgado. Você também será julgado todo o tempo ali. Então, é importante prestar atenção nisso. E não podemos renunciar ao júri físico. O tribunal que se vira, a gente colabora, tem que comprar álcool em gel, tem que comprar máscara, tem que manter distanciamento, não abre o plenário para todo mundo, bota a distância entre as cadeiras e bora para cima, vamos fazer júri presencial, né? Exatamente. Já falei muito aí. Não, imagina, presencialmente é melhor, porque o olho no Rafael, olho é o calor, deixando né? Aí. Ei, Rafael, tudo bem, cara? Prazer grande te receber aí. Excelente comentário, tem que ser pessoalmente, sem condições de ser virtual. Sim. Iria ocorrer prejuízos em razões da dificuldade da defesa. Isso mesmo, Rafael. Concordamos aí com o teu ponto de vista. Desculpa aí, Hilton. Não, imagina. É uma mitigação da plenitude de defesa, né, Léo? Que a gente não pode aceitar a defesa técnica ficar prejudicada por conta do júri virtual. Não podemos aceitar de forma alguma. Por isso que nós até concordamos com todos os mecanismos que vão de tecnologia, né? Que vão preparar, tal, mas não é da mesma forma. Inclusive, sendo intimado, já falei para os clientes, sendo intimado, júri virtual. Diga que não concorda. Não concordo. Já deixa ali. Boa estratégia essa, hein? Prestar atenção. Olha a dica, olha o código que o Ailton deu agora. Oriente o seu cliente. Na hora que ele for intimado, da data do júri, e o júri for virtual, já tem que vir com essa informação. Ele já tem a canetinha lá, ele bota lá, ele não concordo, não mas aceito. Ele diz que não concorda. Não concorda. Porque é uma afronta à defesa. Um júri virtual, a gente não tem mais aquele calor humano, aquela emoção. Já dizia Badaró que é o tribunal das lágrimas, onde a gente pode... Tribunal das emoções, eu digo. Tribunal das emoções. Porque a gente acaba, de uma certa forma... Inclusive, eu já vi tribuno, né, assim, que ele absorve tanto a situação do seu cliente que ele chora junto. Chora, claro. Eu já chorei muito no plenário. Ele chora sentindo e tal. Sentindo, não para comover o jurado, mas ele acaba pegando a dor, a injustiça da acusação injusta. Isso. Com certeza. E a gente vai fazer como isso virtualmente? É complicado, é muito difícil. E o olho no olho é fundamental. A movimentação, né? Ailton, com base em tudo nisso, a Cláudia Fernandes, Cláudia, está fazendo uma pergunta. E a audiência de instrução? A gente estava falando isso momentos antes, né, Ailton? Eu tenho, assim, gostado da audiência de instrução online. Também da sustentação oral no TJ, no STJ, no STF. Vou te explicar por quê. Na audiência de instrução, você tem um juiz togado, que já é um juiz calejado, cheio de vício, acha que todo mundo é bandido e tal. Então, sinto que não vai mudar muita coisa. São audiências mais simples do que a audiência de um júri, né? Um júri, você tem 25 jurados te observando do início, logo depois separa 25, cai para 7, e aí você vai ter 7 jurados te julgando por muitas horas. Eu nunca participei de um júri que nunca durou menos de 10 horas. Pelo contrário, todo júri meu dura um dia inteiro, dura 2 dias. Já participei de um júri de 7 dias e 7 noites, completo. E assim, Léo, uma sustentação oral de 10 minutinhos, 15 minutinhos já dá problema, já trava o sistema. Você imagina fazer um júri
com 10 horas, no mínimo, né? 2 horas e meia para acusação, e o cansaço, 2 horas e meia para defesa. A gente querer levantar para ir ao banheiro, para comer, a gente não vai conseguir se concentrar, se integrar ali e ficar... Cara, no júri, uma coisa muito interessante é você ficar observando a fisionomia dos jurados, para você fazer uma leitura dos jurados. Isso é muito importante. Então, como é que você vai fazer isso? Será que o Poder Judiciário vai te franquear isso? Tá? Lá dentro, ali, vivendo, você se isola do mundo. Eu no júri, quando eu participo de júri, eu me isolo, eu só atendo a minha esposa e ponto final. Não atendo nem pai, nem mãe, só minha mulher fala comigo. E olhe lá ainda, eu já aviso a ela, ó, tô offline, o pau tá quebrando, tal, não tem conversa ali, porque você tá integral, você tá mergulhado de corpo e alma. Galera, quem está chegando aí agora, quem está entrando na live, seja bem-vindo. Eu quero te pedir para clicar no coraçãozinho, bate o dedo aí no coração, dedo nervoso no coraçãozinho, bota também o aviãozinho aí, divulga essa live para quem vocês sabem que gostam da mensagem. Tô te pedindo isso, não é para minha vaidade não, tá? Tô te pedindo isso porque é o jogo do Instagram. O Instagram entende que essa live tem que ser, que essa informação tem que ser levada para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigado, isso aí, clica no coraçãozinho pra gente, tá bom? E compartilha a live e volta pra cá também. É uma honra ter vocês todos aqui no nosso Instagram, no Instagram do Ailton, a mesma coisa, pessoal, tá? Cliquem no coração, compartilhem, manda pra frente. Ricardo, bota no aviãozinho aí, Ricardinho. Bota no aviãozinho e compartilha essa live, irmão. Isso que eu ia falar, Ricardo tá fazendo uma perguntinha ali, ó. A terceira criminal da Serra, a júri, está chamando os advogados para fazer audiência por videoconferência. Já. Pois é, a audiência por videoconferência. Você acabou até de se manifestar sobre isso, vamos repetir, sem problema. Você, Ailton, dá sua posição. Olha, a audiência por videoconferência, ou na situação que a gente se encontra, até é entendível, né? A gente até compreende a situação. Tomara que não seja, embora a tendência embora a tendência parece ser não seja a regra, né? Mas não é a regra, porque é importante o acusado estar ali, ver as testemunhas de acusação, é direito dele. E ali, ó, até porque a gente tá falando exatamente se as testemunhas vão ser ameaçadas, se as testemunhas vão receber textos prontos, né? Desculpa, Ailton, continua. Mas o júri virtual, Leonardo está falando também, a gente não pode concordar de forma alguma. Como é que a gente vai garantir, como é que o juízo, né, vai garantir que as vítimas, as testemunhas, elas não vão se comunicar? É algo que é inaceitável. A gente não pode de forma alguma coadunar com tal pensamento, embora respeitamos CNJ. Parece que a gente está vivendo em outro país, né? Parece que a gente está vivendo em outro lugar. O CNJ dá uma recomendação como essa, um ato normativo, e a gente aceitar. Os entraves técnicos, jurídicos, eles são muito difíceis de perceber para que o julgamento aconteça de fato. Nós observamos no artigo, eu até separei aqui, o artigo 447, o artigo 453 do CPP, fala da reunião dos jurados antes do júri com o juiz presidente. Como é que vai ser isso virtualmente falando? 25 jurados, um juiz, fazer uma reunião virtual, exatamente, para depois ter um julgamento. Interessante, né? Cláudia, você trouxe uma dúvida de novo aqui, gostaria dessa posição sobre a audiência de instrução nesse rito. A posição nossa é essa, a gente sente um prejuízo, o prejuízo é mais no sentido de você não poder acompanhar as testemunhas, né, de perto, porque o Ministério Público pode orientar as testemunhas a dizer o que ele quer, né? A gente sabe que isso acontece.
Tem advogado de defesa que também faz isso, mas é minoria. A gente sabe que nós somos a parte mais frágil dentro do processo penal. Sem sombra de dúvida, a defesa é muito mais fraca que o MP. E eu, particularmente, para instruções, eu tenho suportado, eu tenho defendido. Não tenho visto prejuízo, porque os juízes e os promotores estão calejados. Os caras não estão nem aí para os seres humanos. Não estão nem aí para o advogado. Aliás, eu tenho sentido o movimento de que juiz e promotor, se pudesse acabar com o advogado, eles acabavam com o advogado. A gente está num momento de crise profunda dentro do Poder Judiciário, dentro do relacionamento judiciário com o advogado. Um momento de crise profunda. O judiciário dá um risinho, o juiz dá uma risadinha sem graça, tá pensando um monte de merda contra a gente, tá achando que a gente é advogado de bandido, tá confundindo a nossa imagem, criminalizaram a nossa imagem, a verdade é essa. Então, muitas vezes, muitas instruções que a gente vai para lá, se desgasta emocionalmente, se prepara, os caras não estão nem aí. E hoje a tecnologia está tão avançada que pode proporcionar a gente eficiência, você montar uma boa estrutura dentro do seu escritório, dentro do seu home office, uma internet boa, um celular, um notebook bom e tal, você vai conseguir trabalhar bem. Você vai ter que ter a habilidade de usar telefone, fazer reuniões virtuais para conversar com o seu cliente, para conversar com o seu... o cliente está preso, aí não tem jeito, aí você vai ter que ir ao presídio. Eu também oro para que logo tenham os presídios condições de a gente fazer parlatório virtual. Para mim, eu não vejo diferença, entendeu? O parlatório virtual, o parlatório real ali. Essa é a minha concepção. Eu respeito quem não concorda comigo. Agora, eu tenho me adaptado bem. Eu gostaria muito de poder fazer todas as minhas sustentações orais online. Pode ter algum prejuízo? Pode, mas eu não senti. Pelo contrário, eu sinto que eu estou conseguindo chamar mais atenção dos desembargadores, dos ministros. E eu vou mais além. Eu gostaria de marcar audiências com os desembargadores, com os juízes, com os ministros online. Acho que, Ailton, você teve essa experiência recente com uma juíza, né? A juíza, você fez uma conferência com ela, uma ligação, não me lembro. Eu pedi para despachar com a magistrada, e aí ela mandou a assessora entrar em contato e marcou uma reunião pelo Zoom, pela plataforma Zoom, e foi até interessante. Inclusive é um exemplo de magistrada aqui no nosso estado, que está trabalhando com dinamicidade, né? E a produtividade da vara, que ela alta. Que ela é altíssima. Altíssima. Eu não sei se eu poderia até parabenizar a magistrada. Claro que aqui, pode. Doutora Gisele Souza Oliveira, a 4ª Vara Criminal de Vitória, uma excelente juíza, mostrando de fato, honrando a toga. Legal. As decisões, o atendimento ao advogado diferenciado é algo que a gente fica até impressionado, porque não é muito comum. Não é o normal, não é o comum, né? Então, o Mauro Ramos, desculpa, termina aí. Doutora Gisele está de parabéns, uma excelente Mauro Ramos magistrada. mandou mensagem aqui falando dia 10 volta, vamos ver como fica. A Cláudia deu um sim. O Léo Carneiro está escrevendo aqui: temos que nos atentar também que a tecnologia veio para ficar. É verdade, Léo. 5 anos em 5 meses, eu tenho dito aqui, acabou de falar, né? Fiz uma analogia com o Juscelino Kubitschek, que quando construiu Brasília disse 50 anos em 5. Estamos vivendo a revolução digital, 5 anos em 5 meses. Em alguns casos especiais, nos casos dos réus presos, tem que ser bem analisado pelo defensor. Uma coisa legal, despachei online com o desembargador. Olha, que bom, Léo, com o desembargador William Silva. Bacana, na sexta passada, eu não sabia, que legal, hein? Bacana. Sobre o liminar pelo Zoom, isso foi bacana. Aqui, ó, viu, cara? Viu que legal o resultado? Você aí conseguiu despachar. Você não sentiu nenhum prejuízo, né? Eu acredito. Sentiu, Léo, algum prejuízo no trabalho e tal? Acho que não, né? Mais gente chegando aí, o Mica Bueno, Leandro, bom te ver aí, meu irmão. Quero pedir aí a vocês, quem tá chegando, clica no coraçãozinho, compartilha no aviãozinho, faz essa mensagem chegar mais rápida para as pessoas que têm interesse. Léo, é interessante falar também mais algo com relação
a marcha processual, ao rito, né? Isso. Que é? A gente ouve a testemunha de acusação, testemunha de defesa, peritos, acariações. Olha, como é que será feita a acariação no plenário do júri, caso necessário? Não dá. O prejuízo é muito grande. Muito grande. No plenário do júri não dá. A gente vai ter que comprar essa briga, né? E aí eu quero desafiar vocês que estão aí assistindo, que assistiram a live, depois vão assistir esse vídeo. Eu desafio a todos vocês a escreverem e-mails. Escrevam e-mails para os ministros do CNJ, para o ministro relator, que o desgraçado era um advogado de carreira até, tá lá. O cara que propôs essa ideia era um advogado, né? Está momentaneamente no CNJ. Mas escrevam e-mails combatendo essa iniciativa do CNJ. E mais, né, Ailton? Tem outro detalhe que a gente não falou. O júri é uma garantia constitucional, tá lá no inciso 5, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, garantia constitucional. E ele está todo regulamentado, todo processualizado no CPP. Então, para mudar isso, o CNJ não pode alterar a legislação infraconstitucional com ato administrativo, com ato normativo dele. Ele tinha que fazer um projeto de lei e mandar para a Câmara. Isso tinha que tramitar, tinha que estar dentro do novo CPP. E a gente, dentro do novo CPP, nós temos mudanças importantes acontecendo no júri, que nós temos que seguir. Inclusive, eu quero, gente, quero apresentar a vocês um perfil no Instagram do Dr. Cláudio Dalladoni. É um grande tribuno, um excelente advogado lá do Paraná, para mim um dos maiores tribunos do Brasil. Dalladoni está capitaneando um movimento nacional de criminalistas, uma frente de criminalistas para debater isso dentro do CPP, porque também essa atitude do CNJ, ela é meio que uma nuvem de fumaça, uma cortina de fumaça, porque o pau está quebrando no CPP dentro do Congresso, e a gente tem que se preocupar com ele, entendeu? Por quê? Se a gente não se preocupar com essa frente parlamentar, com esse projeto de lei, vai dar um problema gigante. Eles vão fazer o que quiserem. Patrick Berriel, meu irmão, bom ter você aí, cara. Interessante o Patrick falando. Tá? É surreal, até porque o jogo de futebol já tem, e por que não realizar o júri presencial, né? Patrick, clica no coraçãozinho aí, irmão. Bota essa live no aviãozinho, divulga. Saudade, tá? Saudade de você, cara. Mas vamos lá. Cara, encerramos os temas aí, o que a gente separou. Então, pra gente não aceitar, né? Vamos então, pedir os colegas. Vamos fazendo aqui uma recapitulação. Temas da live. Quesito de clemência. Tese de defesa de clemência. A gente debateu bastante. Foi o primeiro tema da live, excelente. A importância de deixar a clemência para na tréplica. 2 pontos importantes. Boa, aí. O momento de usar a clemência é no final do discurso da tréplica. Se você usar antes, seu cliente está condenado. O promotor vira o jogo contra você. Porque okay? É muito frágil. Muito frágil. Esse lance da emoção tem que ser depois. Segundo detalhe da clemência. Não é todo caso que dá para usar, só se o seu cliente se encaixar, se adaptar bem ao tema da clemência, beleza? Foi um fato isolado, né, na vida dele, ele reagiu a uma agressão, ele perdeu tudo, ele está preso, às vezes você pega um cara que está preso há 5 anos e vai receber uma pena de 15, quer dizer, ele já poderia estar progredindo de regime, né, em algumas situações, beleza? Outro ponto que nós trabalhamos na live: execução provisória no júri, penas superiores a 15 anos. Nós fizemos uma análise do artigo 492, a linha inciso 1º, a linha E. Tá lá, assistam novamente, demos nossa opinião sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade. Inconstitucional, né? É inconstitucional, a gente não pode aceitar. A presunção de inocência fica abalada ali, né? Cria uma incongruência, a possibilidade do juiz
vê que ele está condenando acima de 15 anos, mas aí ele vê que ali aquela sentença pode ser reformada. Porra, que juiz que vai aplicar uma pena com mais de 15 anos achando que ela vai ser reformada? Nenhum, cara. E aí não vai prender o réu. Vai ser uma chuva de prisão, vai prender todo mundo. Essa é a verdade. Ô Léo, eu participei de um júri quando a mãe, isso foi recente. Recente. A mãe com a criança de 1 ano e meio chegou solta, amamentando no plenário do júri. Saiu presa, Léo. Foi uma coisa assim, foi um absurdo. E foi uma juíza que ainda sentenciou. Meu Deus do céu. Pena de 18 anos, ela saiu direto do presídio. Como diria Carnelucci, as misérias do processo penal. Infelizmente. Putz, ela estava solta E o último tema, meus amigos, meus irmãos criminalistas, foi o júri virtual, que a gente arrebatou com a discussão calorosa sobre a nossa posição. Não aceitamos júri virtual e trazemos o desafio para todos vocês. Vamos lá, primeiro desafio: clica no coraçãozinho aí, dedo nervoso, para essa live ser publicada, ser jogada na rede pelo Instagram. Esse é o jogo do Instagram. Bota o aviãozinho, compartilha essa live. E o último desafio, assiste até o fim essa porra, Ricardinho, até o final com a gente. Último desafio. Acabando. Mandar e-mail. Vamos entupir a caixa de e-mail dos conselheiros do CNJ, escrevendo as nossas teses sobre a impossibilidade do júri virtual. Não é impossível. Não ao júri. Nós aceitamos sustentação oral virtual, audiência de instrução virtual. Agora o despachar virtualmente, que maravilha. A gente teve o depoimento aqui do Leonardo, do Leonardo Carneiro, excelente, viveu uma experiência recente. Ailton viveu uma experiência recente. Agora, júri virtual não dá. E para falar por último, por que não ao júri virtual? Os jurados estarão ali julgando da forma, aliás, decidindo sim ou não, né? Mas e o princípio da publicidade, Leão? Que todo está lá na Constituição, no artigo 93. Eles vão botar o júri virtual sendo transmitido pelo YouTube, num canal aberto, numa live no YouTube. Vão botar? Até esse princípio fica prejudicado. Fica completamente violado. Violado. E a gente não pode concordar, aceitar com o júri virtual. Valeu, pessoal! Vamos terminar com uma oração, pedindo a Deus. Já vou entrar nessa oração. Senhor, Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por esse momento, permitir que nós estejamos aqui, nesse veículo de comunicação, compartilhando nossos sentimentos sobre o direito penal, o processo penal brasileiro. Obrigado, Senhor. E eu decreto, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai destravar essas vidas, vai destravar todas essas vidas que estiveram aqui conosco, para que todos possam lutar com sua dignidade, por sua dignidade, para defender seus clientes, para defender suas vidas, Senhor, para defender o processo penal, a advocacia criminal brasileira, Pai. Envia teus anjos, Senhor, para que esse propósito, para que esse decreto seja cumprido. Forte abraço para todos, um beijo no coração, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, até a próxima, tchau, tchau. Um abraço, gente, um abraço. Aí agora, ó, encerrar o vídeo.